Eu acho que uma das maiores angústias de quem sofre com burnout, ou que já chegou num quadro de estresse crônico, é a ideia de que você pedir demissão ou pedir um afastamento vai resolver as coisas. E não. Demissão, afastamento não cura burnout. Não trata, não é suficiente para você tratar seu burnout. Talvez o que possa acontecer de alguma forma, você ter um momento, uma pausa dos sintomas, os sintomas talvez aliviarem, porém, depois de 1 ou 2 meses que você retomar o trabalho, ou que você entrar em outra empresa, alguma coisa do tipo, os sintomas vão voltar. Porque não necessariamente, pessoal, isso aqui é um ponto cego que talvez outros profissionais não enxerguem, tá? Não necessariamente o burnout ele é um problema de ambiente de trabalho. Eu afirmar isso, prestem muita atenção nisso. Eu afirmar isso não significa que não existam ambientes adoecedores, ambientes tóxicos. Existe, ponto. Mas não é só isso que causa o burnout. O burnout muitas vezes ele nasce também da relação que você cria com o seu trabalho, com a sua função profissional. Então, já tem aproximadamente 2 anos que eu atendo diversas pessoas, né, homens e mulheres. Hoje eu tenho atendido mais mulheres de diferentes contextos profissionais. Então, eu atendo CLT, eu atendo concursados públicos, eu atendo profissionais liberais, eu atendo empreendedores, médio, pequeno, médio e grande empreendedores, enfim. Pessoas de variados contextos profissionais que sofrem com o burnout. Ou seja, pessoas que vêm de ambientes diversos. E, bom, entendam, ah, você sair do trabalho, então você pedir demissão, ou você pedir uma férias, ou você pedir um afastamento, que seja por tempo indeterminado, não vai fazer com que o burnout cure, seja tratado. Só vai fazer com que ele se esconda. Porque, bom, você vai estar focado em outras coisas, você vai sair, você vai viajar, enfim, vai dar essa sensação de que os sintomas foram embora. Porém, de novo, quando você volta para o trabalho, os sintomas aparecem. Eles saem de dentro do guarda-roupa. Pacientes que chegam comigo na terapia, falando, Jonathan, eu tô com burnout, eu tô em desespero. São pacientes que já tentaram essa estratégia. Então, isso daqui que eu tô falando para você é o que eu vejo na clínica diariamente. Pacientes que tentaram pedir demissão, que mudaram de emprego, pacientes que pediram a tal licença, ou pediram afastamento, enfim, e os sintomas voltam. Parênteses aqui, pessoal, muito importante mesmo. Uma observação muito importante, que é quando isso acontece, os sintomas eles voltam mais fortes. E agora a pessoa ela tá frustrada, porque ela vai se perguntar assim, caramba, eu mudei de emprego, eu me arrisquei, eu me expus, né? Eu abandonei uma empresa que eu já estava há 10, 15 anos, eu tô numa nova empresa que eu não conheço ninguém, e eu ainda assim estou doente. Então será que o problema sou eu? Ou seja, além dos sintomas virem com mais intensidade, a pessoa ela vai se sentir frustrada. Ou seja, os sintomas eles vão se tornar mais agravantes. De novo, é isso que eu vejo na clínica diariamente. E existe uma outra categoria de pacientes que estão com burnout e sempre perguntam, Jonathan, eu vou pedir demissão, eu vou pedir demissão. Ponto, de novo. Entendam, pessoal, eu afirmar isso também não significa dizer que você não pode pedir afastamento. Muitos pacientes, quando podem, eu falo, olha, se afasta. Recentemente, eu tô atendendo uma professora, falei para ela, olha, tem como você pedir algum afastamento? Tem, eu tenho direito, eu tenho acesso. Então peça. E ela tá de licença da escola. Ela não está mais dando aula. Ok? É importante. Mas não ache, e é o que eu trabalho com essa paciente, não ache que essa licença ela vai tratar você, ela vai curar você. Porque o objetivo da licença não é esse. O objetivo da licença ou da demissão é fazer com que você tenha um tempo de fato para conseguir se recompor, você conseguir respirar, você conseguir organizar as coisas. E depois você volta para o trabalho. Ok? Então, de novo,
Eu afirmar que a licença ou a demissão não cura o burnout também não significa que você não possa mudar de emprego. Mas o que você precisa trabalhar, e bom, se você não tiver em terapia, isso vai ser muito difícil para você, é o que eu trabalho com as minhas pacientes, é você ter as expectativas corretas. Tudo bem, você quer sair desse trabalho porque o seu chefe é muito tóxico, ele é muito desorganizado, autoritário, desrespeitoso? Talvez você até sofreu um assédio, um abuso moral? Ok, tudo bem, eu concordo. Também acho muito válido que você saia desse emprego. Porém, entretanto, todavia, tem as expectativas corretas de que, ao entrar no novo emprego, talvez esses sintomas eles não vão desaparecer. Talvez eles vão voltar. Por quê, Jonathan? Porque me parece, pessoal, que o burnout ele tem muito mais a ver com a maneira que você lida com o trabalho e não necessariamente sobre o ambiente. O ambiente também é um peso aqui que a gente precisa considerar, mas a maneira como você lida com o ambiente, com o trabalho, com o dinheiro, com o seu futuro profissional, isso daqui é muito mais pesado, ok? Ponto. E aqui eu vou trazer um caso para vocês que eu atendi recentemente. Obviamente, eu vou mudar algumas informações, enfim, vou fazer de uma forma diferente para que ninguém seja exposto e a gente consiga manter o sigilo para trazer esse conhecimento para vocês e esse exemplo para vocês. Talvez você até se identifique de alguma forma com o caso desse profissional que eu vou passar para você. É um dentista relativamente jovem, né, recém-formado, que ele tinha um próprio consultório. Então, vamos pensar assim, pessoal, fazendo um julgamento mesmo. Ele tem o trabalho dos sonhos. Ele trabalha com aquilo que ele gosta, ele trabalha com aquilo que ele estudou, ele tem os seus próprios horários, ele tem uma condição social e financeira ok. Uh, é teoricamente, né, o que muitas pessoas almejam para suas vidas. Ter uma boa condição social, enfim, uma certa estabilidade. Esse paciente, ele vem de uma condição familiar pobre, de classe baixa. Então, ele, a vida toda, foi criado com 4 irmãos, mãe, pai, enfim. O pai tinha alguns problemas com álcool, o pai era quem sustentava a casa, ok? Era o pilar financeiro da casa, e por conta desses problemas com álcool, a casa sempre estava passando por instabilidade financeira, ok? Quando esse profissional ele vai crescendo, né? Esse meu paciente ele vai crescendo, ele sente uma pressão, né? Muito grande por parte, sobretudo, da mãe, em dar certo na vida. Ele sempre repete essa palavra: dar certo na vida, dar certo na vida, dar certo na vida. Que nada mais é do que ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro. Para quê, Jonathan? Para que esse dinheiro? Para não voltar para aquela pobreza. Então veja, estou pintando aqui um panorama, né, uma linha histórica para vocês entenderem. O paciente que veio da pobreza, pai alcoólatra, muitas vezes chegou perto de passar fome, e quando adolescente, naquele período, sair do ensino médio para entrar na faculdade, lidava com uma pressão da mãe. Quem que é esse paciente hoje? É um paciente que trabalha de segunda a segunda, é um paciente que trabalha das 7 às 10 da manhã, desculpa, das 7 da manhã às 10 da noite. Aquela regra, eu só saio do consultório quando o último paciente sair, ele não almoça, ele não tem tempo de qualidade para se exercitar, para fazer coisas que ele acha importante, não tem hobby. Esse é o contexto. Ou seja, teoricamente, à primeira vista, ele tem a vida dos sonhos. Ele tem a vida dos sonhos. Ele trabalha com o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele tem a agenda dele, ele para de trabalhar quando ele quer, ele tem um carro bom, tem uma condição social boa. Hoje. Porém, ele está doente. Porém, ele está depressivo. Porém, ele desenvolveu síndrome do pânico. Por quê? Porque ele trabalha demais. Por quê? Porque ele não sabe se relacionar bem com o trabalho dele. Porque a todo momento tem uma voz aqui na orelha dele, meio que assim, assustando ele, vamos usar esse termo, assombrando ele, melhor, assombrando ele, lembrando que se ele não trabalhar muito, ele vai voltar para aquele estado de pobreza. E isso faz com que ele se relacione mal com o trabalho dele. Entende, pessoal, que nem sempre a nossa conversa sobre ambiente é mais sobre crenças?
Também, um outro fator aqui importante é sobre estilo de vida. É sobre como você conduz a sua vida. Quais são os seus hábitos? Quais são as suas rotinas? Isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui é muito importante. Por isso que eu digo, o que trata o burnout, o que vai fazer com que você consiga sair do burnout, é você ter um profissional ao seu lado que tenha uma estratégia para te ajudar a sair do burnout. Primeiro, trabalhando as suas crenças e a maneira que você lida com o trabalho, lida com o dinheiro, lida com a questão de pobreza versus riqueza, que entenda o histórico de onde você vem, que você tenha um profissional que ajude a melhorar o seu estilo de vida, então o seu sono, a sua alimentação, as suas atividades físicas, suas relações sociais, a sua espiritualidade. Tudo isso a gente trabalha aqui dentro da terapia. E um profissional que te ajude a ter bons hábitos e ter rotinas que sejam anti-estresse, anti-ansiedade, rotinas que você consiga também ter um tempo para você, que você consiga também viver e não só trabalhar. É isso que trata o burnout. É isso que cura o burnout. Tudo bem, parênteses aqui importante. Tudo bem, existem situações que o burnout ele precisa, por exemplo, de uma intervenção medicamentosa, quando são casos muito graves. Então, a gente vai ter que conduzir esse paciente, por exemplo, para um psiquiatra. Mas também não é isso que vai tratar o burnout, mas vai ajudar nos sintomas. Ok? E talvez a gente pode falar, paciente, fulano, olha, você pode tirar férias? Tem como você se afastar desse trabalho? Tem como você fechar sua agenda? Tem, Jonathan. Eu posso, é possível. Eu consigo tirar umas férias. Eu consigo pedir uma licença. Então tá, então vamos fazer assim. Vai ser uma das partes. Pensa num quebra-cabeça, pessoal. Vai ser uma das pecinhas do quebra-cabeça pra gente conseguir ajudar esse paciente a curar o burnout. É difícil você trocar a roda de um carro quando ele está em movimento. É difícil. Então, às vezes, a ideia de você afastar esse paciente do trabalho é mais fácil. Vai facilitar as coisas pra gente. Bom, se ele não puder, se ele não tiver direito a uma licença, se ele, as férias dele já passou, se ele não consegue fechar a agenda dele, se ele não consegue colocar ninguém no lugar dele, delegar, bom, aí é um problema muito grande. E aí a gente vai ter que ir sempre manejando dessa forma. Porém, se puder, a gente vai usar isso como recurso. Mas, muito importante isso, pessoal, sabendo que a demissão, a mudança de emprego, a licença, que seja, as férias, não vai curar o burnout. Pode mascarar os sintomas, que você vai estar focado em outras coisas, mas não vai curar o burnout. Portanto, o tratamento do burnout, ele vem de estratégia, ele vem com uma estrutura que aborde crenças, estilo de vida e rotinas. A ideia de você se afastar do trabalho é um ponto só. Em alguns casos, intervenção medicamentosa, mas não é o assunto. Ok? Então, a ideia de você afastar o paciente do trabalho, de você se afastar do seu trabalho, pode ser sugestivo, se possível. Mas perceba que existem outros 3 pontos aqui. Crenças, então você trabalhar seus pensamentos, suas emoções, estilo de vida e rotina. Eu quero que vocês foquem nisso. E que quando vocês pensarem, Jonathan, é isso, eu estou em burnout, eu entendi isso. Eu vou buscar um profissional para me avaliar e vou começar um tratamento. Vocês avaliem isso? Será que esse profissional vai te ajudar nessas estruturas que eu falei para vocês? Crença, estilo de vida e rotina? Não, Jonathan. Ele só falou que é melhor eu mudar de emprego. Tá. Então, eu acho melhor você interromper o processo com ele e buscar outro profissional. Tudo bem? Pelo seu bem, tá? Eu espero que eu tenha sido claro. Eu espero que vocês consigam entender a mensagem que eu quis passar aqui para vocês, tá?
Se você tem interesse em saber como que funciona o meu tratamento para o burnout, eu expus um pouco aqui, tá? Passei esses pilares para vocês. Manda uma mensagem para mim. Aqui na descrição embaixo vai ter o link do meu WhatsApp. É meu WhatsApp pessoal. Vocês não vão falar com secretária, com robô, nada do tipo. Vocês vão falar comigo. Uma conversa também que é sigilosa, tá? Vocês mandam uma mensagem para mim, falam comigo, vão me contar o que está acontecendo, o que vocês estão passando, tá? E, se você achar necessário, a gente vai marcar uma sessão, tá bom? Para poder conversar sobre sua situação, sobre o que você está passando e quais são os caminhos para que a gente consiga tratar o burnout. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum ponto, algo que faça sentido, manda aqui também nos comentários, é importante, tá? Depois a gente vai conversando também aqui nos comentários, eu vou respondendo vocês, tá bom? E por último, e não menos importante, curtem o vídeo e compartilhem com os amigos. Talvez você não seja a pessoa com burnout, talvez seja seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, enfim, um amigo do trabalho, né? Seu chefe, talvez. Talvez seja importante que essa pessoa assista esse vídeo, tá bom? É isso, pessoal. Se cuidem e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.